Netflix lançou agora no final de dezembro de 2024, final de novembro, né, começo de dezembro, o seu filme, sua entrada, digamos assim, nesse mercado cristão. Fizeram um filme sobre Maria, né, chamado Virgem Maria. Certamente, né, inspirados no sucesso de The Chosen, né, que é algo alternativo ao mainstream, e que deu muito certo, né, fez totalmente à margem. E é claro que quando você tem um sucesso, aí obviamente todo mundo vai atrás do dinheiro, não da fé exatamente. Enfim, Netflix resolveu fazer esse Virgem Maria até com um investimento razoável, como costuma ser o padrão da Netflix. Investimento razoável não significa grande qualidade dos seus filmes. Em geral, a Netflix ela paga muito para ter um grande ator, uma grande estrela que chame a atenção das pessoas para assistir o filme. Em geral, os demais atores não estão à altura dessa estrela. Muitas vezes há uma economia em várias outras coisas. Tem vários filmes que eu até já até brinco que parece que vão ter que criar uma categoria cinema feito por drones, né, porque abusam das cenas de drones para, de certo modo, economizar em tudo, né, enquadramento, em tratamento de edição, etc, até em efeito especial, de certa forma. Enfim, a Netflix tem trocentos filmes assim, muito esquecíveis, que só acabam sendo assistidos muito por conta das estrelas que ganham uma grana grandiosa para poder estrelá-los, e os filmes são muito pouco valiosos. Usam a mesma estratégia aqui com a Virgem Maria. Anthony Hopkins faz Herodes, e os atores, tanto Maria quanto José, quanto os demais, são atores bastante desconhecidos do grande público. Pelo que eu fui atrás do diretor, que é católico, foi proposital escolher atores desconhecidos justamente para que a imagem de Maria e José, né, os personagens em si, ganhem mais destaque do que os atores que os interpretam, né? Quando você vê o Herodes no Anthony Hopkins, você vê o Anthony Hopkins, você não vê tanto Herodes, né? E de fato, quando você não conhece aqueles atores que fazem Maria e José, você consegue pensar em Maria e José. Nesse ponto até ok, né? Bom, esse filme da Virgem Maria não estava nos meus planos comentar, mas a Gazeta do Povo me pediu para escrever um texto a respeito. Eu achei por bem, também vale a pena fazer um vídeo e colocar aqui no canal, porque me dá a ocasião também de falar não exatamente sobre o filme da Virgem Maria, mas sobre o The Chosen, inclusive, e até mesmo sobre a Paixão de Cristo. Um filme que já tem seus 20 anos, acho que até mais, e também, né, retrata temas bíblicos, e que foi de um sucesso também muito estrondoso. E dá ocasião para a gente falar de algumas coisas que eu acho que pode fazer mais sentido hoje em dia, ou não é tão óbvio assim mais hoje em dia como já foi antigamente. Que é o seguinte, quando a gente para pensar na Bíblia, né, como um livro, as histórias da Bíblia, né, elas são bastante sucintas. Poucas histórias da Bíblia se você demora tanto tempo assim para lê-las, né? Por mais que você tenha lá os livros, né, você vai ver que tem uma sucessão de episódios ali. E quando você começa a lê-los, você vai vendo que o sucinto, a história até pode ser razoavelmente longa, mas cada episódio é contado de uma maneira muito resumida, de fato, assim. Vai-se direto ao ponto, né? Se destaca a dimensão espiritual do significado do evento, do episódio, e nenhuma preocupação, quase nenhuma, com uma série de outras dimensões. Como, por exemplo, a espaço-temporal. Muitas vezes você não sabe nem quando a situação está acontecendo. Você não sabe, às vezes, nem a dimensão interior psicológica, o que estão pensando ou sentindo os personagens, né? A dimensão vertical da alma com Deus, né? Seja a alma simbolizada pelo povo eleito, seja através dos profetas, né? Seja da alma através dos evangelhos, né? Na figura de Cristo, depois das cartas, né? de todos os apóstolos, discípulos, enfim, ou mesmo, né? na grande de São João recebendo o Apocalipse, né? A grande revelação. Essa dimensão vertical, né, essa relação com a alma, com Deus, ela como diz o Eric Auerbach, um grande estudioso de literatura, de poética em geral, ela é tirânica, né, essa dimensão espiritual. Tirânica aqui não no sentido ruim da palavra, tirânica no sentido assim, ela não te dá nenhum espaço, nenhuma margem para você entender, vamos dizer assim, a Bíblia por outra perspectiva, né? Tudo mais vai para um plano de fundo. O tempo das coisas, o espaço das coisas, os detalhamentos das circunstâncias, a própria psicologia. Às vezes pode vir uma ou outra referência, mas ínfimas, para se manter naquilo que interessa, né? Naquilo que interessa do ponto de vista espiritual. O Eric Auerbach, que tem um livro famoso chamado Mimesis, o ensaio mais famoso desse livro, que é o de abertura, se chama Cicatriz de Ulisses. A Cicatriz de Ulisses é um dos episódios da Odisseia, de Homero,
na qual Ulisses, que ainda não se revelou para os seus dentro de casa, ele vai ser limpo por uma das servas, né, que foi sua serva desde a infância, a Euricleia, e ela descobre, por uma cicatriz na perna, ela descobre que é Ulisses. E no instante que ela descobre a cicatriz, Homero faz com que a infância de Ulisses, e como ele ganhou essa cicatriz lá quando era guri, venha à frente, e o Auerbach vai destacar o seguinte: Homero consegue fazer tudo acontecer no presente, tudo ele coloca à frente, né? E sempre você tem o detalhamento suficiente para você contextualizar espaço, tempo. Quando os deuses aparecem, você sempre sabe, eles aparecem numa figura humana, eles descem de algum lugar, eles têm uma conversa, você consegue se localizar. Mas ele vai fazer um contraste neste ensaio justamente com a Bíblia e com a história de Abraão e de Isaac. Ele vai falar assim, você vai ver que lá que o Abraão diz assim, Deus aparece para Abraão, diz Abraão, e Abraão diz assim, eis-me aqui. Aqui onde? Não tem nenhuma informação desse onde, né? Exatamente onde, o quando. Eis-me aqui. Eis-me aqui, aqui onde? Onde é diante de Deus. Essa é a dimensão espiritual. Eis-me aqui diante de você. A parte de espaço temporal tanto faz. E se eis-me aqui, se é infância, se é velhice, se é juventude, é pano de fundo. O pano de frente aqui é a alma diante de Deus, né? Abraão diante de Deus. Deus fala, Abraão escuta. Pouco importa onde, quando, em que circunstância, como que Abraão está, se não está bem, se não importa. É interessante que se você pegar a Bíblia como um todo, ela tem muito pouca informação disso, que dependendo da sensibilidade do público das épocas, né, vai exigir mais informação para você poder imaginar direito o que está sendo contado, até para entender e interpretar o que está sendo apresentado. Em outros, nem tanto. Em outras épocas, nem tanto. A nossa, em particular, contemporânea, é daquelas que você precisa desenhar, explicar o desenho, desenhar em cima de novo e assim vai. E por isso mesmo há um distanciamento com relação à imaginação das histórias da Bíblia muito grande, né? Já se vai direto para um comentário daquele trecho, você já fica com uma interpretação daquele trecho e não tanto deixando aquele trecho, de certo modo, se abrir para você na contemporaneidade. E aqui não estou falando só de católicos ou protestantes, o leitor da Bíblia em geral, né? Você acaba ficando muito com isso. Várias vezes eu já tive conversas, né, quando a gente conversa com alguma pessoa e ela vem com uma interpretação, sei lá, por exemplo, Adão e Eva, né? E aí fala assim, ok, então vamos partir do texto do Adão e Eva. Não, a pessoa já vem com alguma interpretação. Não, a interpretação do São Tomás de Aquino, a interpretação do Scott Hahn, a interpretação do sei do que, não sei o que. É que eu não estou falando de ser protestante ou católico. Não, é só o começo da conversa, é o texto literal. A partir do texto literal a gente consegue ir, mas as pessoas elas fecham uma interpretação de alguma coisa e jogam no texto, e aí quando vão ver que no texto não tem aquilo de maneira explícita, o que significa dizer que nós estamos diante de uma interpretação. Quem garante que essa interpretação é a interpretação, né, única e inequívoca, aquilo que explica de fato, que ilumina mais ainda do que o próprio texto bíblico. Então existe todo um trabalho de interpretação que não é que ele modifica, mas ele permanece vivo à medida que os tempos correm. Porque a Bíblia se mantém naquilo que é transcendente, naquilo que é universal. É a Bíblia que explica todas as interpretações, né? E não as interpretações que decifram a Bíblia, no final das contas. Muita coisa, portanto, precisa ser preenchida com a nossa imaginação. O que dá margem para quando você vai fazer, por exemplo, uma história, contar uma história, criar uma história de ficção, poesia, prosa, cinema, seriado, com base na Bíblia, a margem para você preencher coisas que não são essenciais do ponto de vista bíblico é imensa. Tem muita margem mesmo, né? Por exemplo, o que aconteceu na vida de Jesus Cristo entre os 12 anos e os 30 anos. Tem um intervalo ali que não há uma linha literal na Bíblia, não tem nada na Bíblia dizendo aquilo. Você vai ter que buscar outras fontes e a imaginação. Ele era filho do José que era carpinteiro, então ele era carpinteiro, tal. Tudo é você preenchendo aquilo que não foi revelado de maneira clara. Maria, por exemplo. Quem foi Maria? Qual foi a infância de Maria? Qual é a biografia de Maria? Não tem nada na Bíblia que diga quem ela é. José, menos ainda. Assim, e aí, como é que faz? Se eu quero conhecer Maria, né, você vai conhecer Maria enquanto a escolhida por Deus, né, para dar à luz, a virgem escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. E depois, né, o quanto que ela carrega no seu coração todas as dores até o final, né, acompanhando toda a vida de Jesus. Mas você conhece muito pouco dessa mulher. A margem, portanto, para a imaginação é imensa. O que significa dizer que a Bíblia é uma fonte inesgotável de histórias.
Porque a mesma história pode ser contada de maneiras muito diversas, dependendo dos tempos, das épocas, dos interesses, dos focos, das perspectivas. Né? Se você pegar o cinema, sei lá, da metade do século passado, né, onde você tinha uma presença muito maior das histórias bíblicas no cinema, né, os 10 Mandamentos, Ben-Hur, por exemplo, né, ou histórias que não são exatamente da Bíblia, mas que utilizam, né, dessa dimensão imagética da Bíblia, são sempre muito onipresentes. Né? E tenta-se ali se reconstruir historicamente como era exatamente lá naquele período. Outras vezes tenta-se pegar aspectos mais de perspectivas, como por exemplo a Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, né? Se humaniza demasiadamente Jesus Cristo, vai ser motivo de muita crítica, e ao mesmo tempo ele vai abrir uma dimensão de possibilidade de compreensão da parte humana do Cristo que talvez outras obras não sejam capazes de fazer. A Bíblia, ela admite muito mais, eu não estou falando de complemento da Bíblia, ela admite muitas visões imaginativas. Né? A criação de várias histórias a partir daquele núcleo, daquele centro, que nunca se desintegra, que nunca é absorvido em nada. Né? A Última Tentação de Cristo é apenas mais uma das histórias que se contam a respeito do Evangelho, mas o Evangelho permanece íntegro. A Paixão de Cristo, Mel Gibson, que talvez seja mais fidedigna aos Evangelhos, ainda assim também é uma visão e uma interpretação. Os Evangelhos permanecem íntegros, né? Ultrapassam, transcendem toda e qualquer construção criativa e imaginativa do ser humano a respeito disso. É óbvio que é miraculoso, é óbvio que é um poder que não é exatamente humano que está ali. São histórias que permanecem, né? sendo o que são desde sempre. Né? Não são elas que se adaptam aos tempos, são os tempos que, de certo modo, se enxergam à luz daquilo que é tiranicamente imutável, como diria o Eric Auerbach no livro Mimesis. Esse tiranicamente no sentido assim, você não consegue escapar dessa armadura maior, o que não significa que não haja liberdade suficiente dentro dela para você visualizar e aprender e entender várias outras coisas que estão ali contidas. É como se a coisa bíblica, o Northrop Frye, que é o grande crítico canadense que escreveu o livro The Great Code, né, você consegue encontrar 2 livros dele analisando literariamente a Bíblia, que é o Grande Código, ou o Código dos Códigos, na versão antiga, de tradução, e As Palavras Têm Poder, ou As Palavras com Poder, que é uma segunda incursão dele nisso. Né. Ele vai fazer uma análise do tipo de retórica bíblica, do discurso bíblico ali, e ele percebe, né, ele vai vendo que o próprio fato dos versículos já dá uma boa pista disso. Como a Bíblia ela é feita de sementes que podem germinar e frutificar de mais variadas maneiras, dependendo dos solos, dependendo de onde ela é plantada, como ela é plantada. São os querigma, acho que é a palavra que Northrop Frye usa. A gente pode utilizar as parábolas do bom semeador, por exemplo. Né? Então esses querigmas da Bíblia, essas sementes da Bíblia, elas são jogadas nos mais variados terrenos. Em alguns frutificam e outros são abafados. Né? Ou então até a parábola dos talentos. Né? Cada querigma desse, cada versículo desse da Bíblia, ele é um talento que ele é dado. O que você faz com ele? Né? Você o multiplica ou você o guarda? Né? Então essas histórias que são feitas e construídas a partir dessas sementes da Bíblia, desses querigmas, vamos dizer assim, são tentativas de fazer frutificar. Né? Às vezes isso frutifica em meio a muitos espinhos, em meio a uma terra muito árida, e sai um negócio que quase não parece digno da semente, vamos dizer assim. Outros não, aquilo floresce e frutifica de uma maneira muito maior. Né? Por exemplo, um livro, talvez depois da Bíblia, talvez seja o mais vendido, né, que é A Imitação de Cristo, que são meditações, né, para se imitar o Cristo. Onde eu tenho o Cristo para poder ser imitado? Na Bíblia, nos Evangelhos. Como é que eu faço para melhor imitá-los? Então são meditações a respeito daquilo que me ajudam a imitar o Cristo. Por que eu não pego direto a Bíblia? Por que eu preciso do livro da Imitação de Cristo? Você não precisa necessariamente falando. Mas o fato desse livro existir é porque ele vai fazendo pontes, ele vai te aproximando mais daquela essência. E todos os tempos precisam disso. Então é por isso que você vai ter, eu sempre também costumo dizer, se você quer conhecer os santos, a vida dos santos, comece pelos santos mais próximos da tua realidade espaço-temporal, porque eles viveram coisas um pouco mais parecidas com as suas. Né? Os santos são tipos de Cristos em contextos diferentes. Né? Eles são essa essência, é o próprio Cristo ali. Só que ele se desenvolveu, viveu, se criou, de acordo com o contexto no qual ele estava enraizado. Né? Então eu sempre digo, eu quero entender ali o século XX, o século XXI. Né? Você tem, sei lá, alguns santos que se destacam mais do que outros. Né? Então se eu pegar o São João Paulo II, que é praticamente um santo celebridade, um santo que sabe utilizar das telas, era um ator, ele tinha um carisma muito grande. Se for pegar São José Maria Escrivá, o santo das coisas do dia a dia, do trabalho rotineiro, sacal, chato, né? Ele faz você reconfigurar o seu olhar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia.
São Padre Pio de Pietrelcina, que parece um super-herói da Marvel, cheio de milagres, bilocação, etc. e tal, para uma época que foi capaz de construir um inferno na Terra, com o nazismo, com o comunismo, por exemplo. Deus fala através dos seus santos, porque, de certo modo, o próprio Cristo falando de acordo com os tempos. Né? Mesmo na dimensão intelectual, você tem os doutores da igreja, São Tomás de Aquino, Santa Teresa. De repente, quando a gente vai chegando no século XX, temos Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Doutora da igreja com a coisa da infância espiritual. Tem alguma coisa aqui que Santa Teresinha, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, parem de engolir tantas sumas e tantos tratados e aprendam a imitar o Cristo a partir de uma maneira mais infantil, no sentido bom dessa palavra, como uma criança diante do Pai. Né? Enfim, estou só dando alguns exemplos dessa relação, né, do ser humano com o texto bíblico, que permanece o mesmo durante todas as épocas, mas o ser humano e as épocas mudam muito. As formas de interpretar e de olhar e de aprender com a Bíblia é diferente. O erro está em fazer você, a Bíblia, se submeter à sua interpretação. Aí ferrou tudo. Aí lascou-se tudo. Então, quando a gente olha para as histórias sobre a Bíblia, as discussões sobre heresia, sobre isso não está fidedigno, isso não é fidedigno e tudo mais, são muito difíceis de você fazer. A própria igreja se perdeu muito, no sentido assim de discussões a respeito, por exemplo, quais obras poderiam ou não poderiam ser lidas e assistidas porque estavam de acordo ou não com a doutrina, etc, etc. Só para dar um exemplo para vocês, a Divina Comédia estava no índex da Inquisição, acho que até o século XIX. E por que estava? Provavelmente porque o Dante botou lá alguns papas que ele não gostava, botou no inferno e a igreja falou: não, isso aí é heresia, isso aí tá fora do negócio. Bom, do século XIX para o século XXI, nós temos o Papa Pedro XVI chamando a Divina Comédia, o poema divino. Assim, como é que pode? Muda as interpretações, mudam os olhares, mudam os tempos. Mas a essência daquilo que é divino permanece sobre todas essas coisas. Então é claro que você tem uma margem muito grande para inventar em cima. Mas é claro que tem um núcleo que nunca muda. Nunca muda. Um bom exemplo disso é um romance do Thomas Mann, imenso, chamado José e seus Irmãos. Se você pegar a história de José da Bíblia, você vai ter lá na história de José, você vai ter são umas 10 páginas citando ali. E de novo, é aquela coisa essencial. O Thomas Mann percebe que tem ali quase como tem um épico mesmo, né? Dependendo da versão que você compra, você encontra José e seus Irmãos em 4 volumes, às vezes em 2, mas assim, são mais de 1000 páginas que o Thomas Mann escreve a respeito dessa história de José e seus Irmãos. E ele preenche de tanta carne, de tempo, espaço, de sofrimento, de angústias, de psicologias, daquilo que não está dado na Bíblia, que para o nosso tempo, para a nossa sensibilidade, a leitura de José e seus Irmãos do Thomas Mann ajuda você a entrar na essência do que é o José e seus Irmãos da Bíblia. E às vezes a gente precisa de uma experiência dessa para poder aprender a como deixar a Bíblia se abrir para nós e não o contrário. José e seus Irmãos, eu acho um baita romance. Né? E é claro que vai ter um monte de coisa ali que não está na Bíblia, um monte de coisa ali que talvez seja contra a igreja, mas o que importa não é tanto isso. É o querigma, é a semente. Se ela consegue ser plantada através daquele texto, ela consegue. Se não ser plantada, pelo menos te aproximar de novo da Bíblia, para que a Bíblia possa plantá-lo em você. Quando a gente vai para o filme da Virgin Mary, né, nós temos a mesma coisa. Quer dizer, se você assistir o filme, você verá que do relato do nascimento do Cristo, que é a história de Maria, eles vão contar a história de Maria antes, né, e ela vai se encerrar basicamente ali com ela apresentando o Cristo no templo. Né, que é o relato muito curto, né, da infância de Jesus nos evangelhos, no de Lucas que está mais descrito, se eu não me engano. E você verá ali que as frases principais elas estão colocadas. Aquilo que fala o anjo, aquilo que fala Maria, aquilo que fala Isabel, aquilo que fala São Simeão, aquilo que fala Ana, tá tudo ali. A essência do negócio está ali. Né? Acontece que, bom, quem foi Maria? Que história é essa? De onde eles estão inventando aquilo? Né? Que Joaquim e Ana são os pais de Maria, eles não conseguiram ter filhos, e Joaquim vai para o deserto, e a Ana, e eles recebem o anjo Gabriel, daí Maria é colocada numa escola de mulheres dentro do templo. De onde é que está vindo essa história? Bom, ela tem uma fonte. Né? A fonte é um proto-evangelho de Tiago. Né? Antes de você chegar nos evangelhos escolhidos, né, os sinópticos, para estar na Bíblia, existiam centenas de relatos sobre a vida de Jesus e dos que estavam à sua volta. Este proto-evangelho de Tiago conta precisamente essa infância de Jesus e conta a história, supostamente, de Maria. Teria sido escrito ali por 150 depois de Cristo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Né? Muitos dos pais da igreja, inclusive, citavam recorrentemente, você lê alguns escritos deles, você vai ver que eles vão citar muito disso. Tem alguns que eu anotei aqui, Orígenes, Clemente, Pedro de Alexandria, São Justino, São Epifânio. Não são qualquer um citando aquilo.
Por que então, obviamente vem a pergunta, por que então esses não são, esse proto-evangelho de Tiago não faz parte da Bíblia? Por conta dessas discussões internas, né, que se chegam a certas soluções que se tornam, enfim, dogmas, né, se tornam parte da doutrina. Né? Pelo que eu lembro, né, não sou profundo conhecedor disso, mas nessa história de São Tiago, Jesus Cristo teria tido irmãos que não se sabe ao certo se seriam filhos de Maria e José que nasceram depois, ou filhos de José de um casamento anterior. E aí isso não seria cabível dentro da doutrina, da ideia, né, de que tanto Maria quanto José eram virgens e permaneceram virgens. Ou seja, esses supostos irmãos são tratados como primos dentro das histórias da Bíblia, né, como parte da família, mas não como irmãos de Jesus. Por conta disso, ele não foi aceito como um dos evangelhos. Também porque a coisa da vida de Maria, de ter estudado num templo, não tem outra fonte histórica que diga que isso tenha existido, esse tipo de escola naquela época. Então também tem algumas coisas ali que não se sustenta com comparação com os outros escritos. Né? Os 4 que ficaram na Bíblia são aqueles que, assim, esse aqui é o mínimo, é a essência que eu tenho certeza que estão em todas as histórias. Então a Bíblia ela foi construída para que a gente tenha essa essência, essa semente, esse querigma. Muita coisa não entrou. Porque era só um que estava falando, ou porque tinha algumas coisas que faziam contradição, mas que não significa que não tenha muita coisa que possa ser verdadeiro naquilo que não está colocado ali dentro da Bíblia. Foi com base nesse proto-evangelho que o filme da Virgem Maria foi construído. Não somente, mas principalmente. Há também toda uma dimensão de uma sensibilidade atual que é colocada. Né? A questão, por exemplo, dela estar grávida, de ser apedrejada, já traz para uma conotação mais atual, de ser cancelado, né, socialmente falando. Você tem uma série de colocações ali, o próprio diretor disse que ele queria tentar fazer Maria e José, né, como jovens, tendo que lidar com essas coisas que eles não têm condição de lidar, né, naquele contexto. Né? Então ele queria demonstrar, né, uma certa angústia, dúvidas de ambos e da forma como eles foram sendo conduzidos até pelos próprios acontecimentos. A gente tem aí todo tem as escolhas do filme e tudo mais, e aí entra assim, né, afinal de contas, o filme vale a pena ou não vale a pena? Então, assim, olha, não dá para dizer que ele está lá grande coisa, afastado da coisa da igreja. O filme tenta agradar a gregos e troianos. Né? Ele não é feito, ele é feito por católicos, mas não para católicos. Tenta se manter próximo ao texto bíblico, portanto os protestantes podem perfeitamente... imagino que não vão ver lá grande problema. Também para os muçulmanos, porque Jesus Cristo é um dos seus profetas. A Maria também é uma figura importante dentro do islamismo. Foi feito até com pedaço, foi chupado algumas coisas de várias dessas tradições. Então o filme tenta ser muito mais amplo, atingir muito mais pessoas do que propriamente uma determinada religião específica, né? Seja o católico, seja o protestante, seja quem for. Consegue se manter fiel aos elementos centrais, essenciais ali da parte que existe na Bíblia, né? E recheia ela com muito desse proto-evangelho de Tiago e com a criatividade, com a imaginação. A construção do filme, né, ele é um filme, vamos dizer assim, correto, né? Quer dizer, você tem uma utilização da luz principalmente, da treva também, da noite também, alguns enquadramentos muito bonitos, né? Bota-se assim, tenta-se fazer um filme meio de ação também, né? Se dá uma ocasião para algumas histórias na qual José pode pegar a espada, né? Tem alguma coisa de aventura, quer dizer, todas aquelas coisas que apelam para algo que nos interessaria, para uma sensibilidade maior. Não é um filme espiritual, um drama, uma coisa meio cabeça. Não, ao contrário, né? É um filme de entretenimento, no final das contas, né? No qual você talvez conheça um pouco mais, né, da história, se você já não a conhece o suficiente. Para quem conhece o suficiente, o filme duvido que acrescente alguma coisa. Você vai achar no máximo, filme bonitinho, né? Pelo menos já se dá por satisfeito dessa história estar sendo retratada sem grandes deturpações. Né? Acho que para a maioria dos cristãos já meio que dão ali, falam, pelo menos não estragaram. Né? O medo hoje em dia é só de... Se não está estragado, você já considera que é muito bom. Assim, nem lá nem cá. Não estragaram, mas também está longe de ser bom. E talvez, né, e aqui me cabe também esse ponto, que afinal de contas eu queria chegar nesse ponto, é o mesmo, entre aspas, problema do The Chosen, do seriado. Eu assisti somente a primeira temporada, tá? Então não estou fazendo crítica aqui ao seriado como um todo. Nem mesmo ao filme da Virgin Mary. Né? Eu fico mais feliz que existam essas obras do que qualquer outra coisa. Mas em termos da qualidade das obras, elas são bastante inferiores ao que podem vir a ser obras que vão tentar trabalhar com essa dimensão espiritual da Bíblia, da história de Jesus, Maria, enfim, de todos os personagens bíblicos. Né? Que é o seguinte, como na Bíblia você tem essa relação direto do eis-me aqui do Abraão, né? A relação da alma,
seja do profeta que simboliza o seu povo, do povo que simboliza uma alma, mas é a alma diante de Deus. Você está aqui ou não está aqui? Você está aqui comigo ou você tá espalhado por aí? Né? A história de fidelidade e infidelidade, basicamente, é a estrutura do Antigo Testamento. Quando os judeus são fiéis a Deus, eles têm a terra prometida. Quando não têm, eles são escravizados. Quando a gente entra na boa nova, né, da vinda de Cristo, vamos atrás da ovelha perdida. Vocês estão salvos, mas queiram. Então, ou estão comigo ou estão contra mim. Né? Não tem meio termo. Né? A divisão, a espada que divide até as famílias, como diz Jesus Cristo, não tem a ver com eu vim afastar você. Não, todos estarão juntos se estiverem dentro dessa comigo. Por isso que a coisa do tirânico está dado nesse contexto. Assim, né? Ou você está com Deus ou está contra. Não tem muita saída, né, nisso aí. Enfim, essa dimensão espiritual, portanto, ela exige uma interpretação dos atores que, olha, é difícil, eu acho, um ator conseguir fazer uma interpretação decente de qualquer personagem bíblico se ele não tem um mínimo dessa verticalidade, dessa relação da alma com Deus, com essa profundidade. Não estou dizendo que um ateu, um ator ateu, que não saiba nada disso, não seja capaz. É uma questão muito de talento. Mas é óbvio que ao talento, se tiver unido uma vida espiritual verdadeira, muito provavelmente esse ator tem mais condição e consegue representar um pouco melhor do que aquele que não tem. Porque o que acaba acontecendo, tanto no The Chosen como no da Virgin Mary? Os atores, a que faz Maria, a que faz José, a que faz Jesus Cristo no The Chosen, eles são, você vê assim, eles são mais planos do que profundos. Eles não conseguem, a menina que faz Maria, a atriz, não estou dizendo que ela é uma atriz, eu só estou falando que para o personagem, aquela que guarda todas as coisas no coração, você vê só uma menina espantada com aquilo. A dimensão espiritual daquilo, eis-me aqui, eis a serva do Senhor, né, seja feita a tua vontade, esse discernimento, essa profundidade, essa relação direta, não se tem. Não se tem, não aparece. Você tem as palavras, você não tem aquela presença. No The Chosen, o Jesus Cristo, pelo menos na primeira temporada que eu vi, ele é todo bonzinho. Ele é o Jesus Cristo bonzinho. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Não tem nada errado com ele. Né? Jesus Cristo tem essa dimensão. Mas você não tem. Você não tem a presença de uma certa profundidade, de uma verticalidade. Não tem. E isso, obviamente, que diminui essas obras. Elas são muito necessárias, acho que conversam com uma sensibilidade muito superficial, que é o que os tempos têm e pedem, então são obras para os tempos que temos, aquela coisa, né? Deus dá conforme a necessidade, então hoje em dia, só de ter isso já, Deus seja louvado. Mas é fato que para qualquer um que tem um mínimo de vida interior e vida espiritual, sente que aquilo tudo é muito, muito vazio, né? Muito insosso, no final das contas, embora tudo muito correto. É interessante você fazer um contraste com o que acontece na Paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson. Porque o filme do Mel Gibson ele tem uma coisa interessante. Ele é quase que a transposição literal dos evangelhos. Inclusive na fala do aramaico. Isso tem um poder gigantesco. Ele está pegando uma parte da história que talvez exija menos complemento de imaginação. Ainda assim ele complementa, só que não exatamente com imaginação. Ele vai se basear nas visões da freira estigmatizada Ana Caterina Emmerich. Né, o estigma são as marcas da crucificação de Jesus, né, que aparecem nos santos que estão no processo avançado de santidade. Portanto, visões de pessoas assim, elas trazem essa profundidade maior. Né, não são frutos da imaginação, mas são visões de fato recebidas. Né. E ela escreveu, né, tem um livro dela, A Dolorosa Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. É com base nessas visões que o Mel Gibson coloca a dimensão mais da tortura, do sangue, da coisa mais da violência que chocou tanta gente na época. Vem muito dessas visões. Não tanto dos evangelhos. Mas o fato é que elas combinam perfeitamente com aquilo que estava sendo vivido ali. E não é fruto de uma construção imaginativa ou qualquer coisa que o valha. Né? O fato é que, quando você assiste a Paixão de Cristo, o impacto espiritual da Paixão de Cristo é bastante evidente. Tanto é que se você pesquisar no Google relatos de conversões de pessoas que assistiram ao filme da Paixão de Cristo, você vai encontrar vários. No The Chosen, eu acho que ele ficou um filme sendo visto mais por quem já é de dentro. Um bom acompanhamento para catequese de crianças, de jovens, enfim. Mas não com esse potencial espiritual de verdadeira conversão. Tem muito sucesso comercial, isso é outra coisa. A Paixão de Cristo tem isso. E aí você pode dizer, os atores são melhores. Eu falei assim, olha, são. A interpretação, né, do ator que faz o Jim Caviezel, por exemplo, né, é magistral.
É magistral. Se você pegar a face dele, se você pegar a postura dele, né, você percebe que tem alguma coisa ali que é mais profunda do que parece. Tem certos olhares que ele faz, o Mel Gibson conseguiu pegar isso muito bem, no quanto ele vai sendo desfigurado à medida que o filme vai avançando, que é genial. Ele não tem tanto isso, por exemplo, na Santa Ceia, quando faz a Santa Ceia, ele não tem tanto não tem tanta essa profundidade assim, né? Porque somos humanos, não somos capazes de representar o Cristo, não tem como, né? Mas o fato é que tem momentos ali que realmente você sente isso, né? Acho que a Mônica Bellucci, que faz a Maria, sem falar assim, ela está magistral também nas suas expressões, consegue. Talvez porque essa dimensão do sofrimento seja mais facilmente compreendida e melhor trabalhada pelos atores do que uma dimensão de mais da alegria do Cristo, né? Fica um sempre mais bobinho, mais bonzinho, né? Mas o fato é que na Paixão de Cristo você tem essa profundidade, essa verticalidade, entendeu? Atende a uma sensibilidade do tempo. Na época que a Paixão de Cristo foi feito, tinha muito aquela estética meio MTV, então eram cortes rápidos, então aquelas câmeras lentas, exageradas. Então tem críticas que se pode fazer à Paixão de Cristo, mas o filme mantém uma unidade, né? Tem uma capacidade de comunicar diretamente com o espectador que faz com que a Bíblia, né, seja até mais fácil de ler a Bíblia nessa parte do que antes disso, né? Ou seja, The Chosen e esse filme da Virgem Maria são filmes ok, né? Assista com as crianças e tudo mais, mas não são filmes que vão te elevar. Não, são bonitinhos, né? Eles são seguros, né? Eles são assim, aquela coisa da pipoquinha ali. Mas não há nada que vai te fazer assim, nossa, meditar muito a respeito daquilo, né? Ou fazer do Natal algo maior, né? O filme da Virgem Maria faz uma escolha interessante de fazer o parto ser sofrido de Maria, né? Tem toda uma discussão teológica a respeito disso, do quanto o parto, ela foi poupada das dores do parto ou não, etc e tal. Ter a dor do parto aproxima mais as pessoas, né, daquela realidade. A relação dela com o José, né, as escolhas ali pelo José, as dúvidas que eles têm, também aproxima um pouco mais o lado humano. Mas o fato é que os atores assim não conseguem nem de longe, né, absorver um pouco dessa realidade mais profunda. E com isso não são um desperdício de maneira alguma, porque serve de alguma maneira de aproximação, mas ainda muito longe dessa profundidade, né, que é claro que aí é só para realmente quem tem já uma vida espiritual mínima, né, não estou falando que precisa ser muito avançado não, para entender do que eu estou falando aqui. Não se trata exatamente de uma crítica a uma má ou boa interpretação, se trata apenas de uma constatação de algo ausente para poder ser interpretado, sejam nos próprios atores, seja na própria direção do filme, né? Há uma preocupação de traduzir, de certo modo, aquela história para o tempo atual e menos de deixar o tempo atual ser fecundado por aquela história, aquela semente que está dada ali na Bíblia. Seja como for, se é um filme que faz você parar para pensar em uns 5 minutos que seja no significado do Natal, da vinda do menino Jesus, já valeu muito a pena. Achei que o filme dava uma boa ocasião, uma boa desculpa para eu falar algumas coisas que já podia ter feito antes, sem que isso seja, né, localizado para a Virgem Maria, para o The Chosen ou para a Paixão de Cristo, mas para poder, enfim, também ter uma leitura, uma visão dessas coisas e não exatamente uma crítica disso, uma porcaria, ou isso é bom, isso é heresia, isso não é heresia. Não é disso que se trata, né? Que todos possam servir para aproximar mais do texto bíblico, é só o que interessa. Uns mais, outros menos. É do jogo. Até a próxima.